Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 32. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. E quando viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, e falaram-lhes, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu perante a congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se temos achado graça aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Moisés, porém, respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós sentados aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver a terra. Pois tendo eles subido até o vale de Escol e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: De certo, os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão e a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errante no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais aumentardes o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele tornará a deixá-los no deserto. Assim destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos pequeninos. Nós, porém, nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até os levarmos ao seu lugar, e ficarão os nossos pequeninos nas cidades fortificadas por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então lhes respondeu Moisés: Se isto fizerdes, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então assim voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Edificai cidades para os vossos pequeninos e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que saiu da vossa boca. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. Os nossos pequeninos, as nossas mulheres e os nossos rebanhos, e todo o nosso gado ficarão nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um que está armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra for subjugada diante de vós, então lhes dareis a terra de Gileade por possessão.
Se, porém, não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Ao que responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben: como o Senhor disse a teus servos, assim faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor para a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades e os respectivos territórios ao redor. Os filhos de Gade depois edificaram Adibon, Atarote, Aroé, Atarote Sofã, Jazé, Jogbeá, Bet-Minha e Bet-Arã, cidades fortificadas, e construíram currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale, Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade e a tomaram, e desapossaram os amorreus que aí estavam. Deu, pois, Moisés a terra de Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as aldeias dela, e chamou-lhes Avonte Jair. Também foi Nobá, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Nobá, segundo o seu próprio nome.